Nosso mosquito fofoqueiro já circulou, não vimos nenhuma movimentação criminosa. Eu sinto um pouco, né, porque não vimos apreensão de armas, de drogas, mas de qualquer forma, a polícia está presente. Isso muda a vida do cidadão de bem, isso muda a vida da população. Provavelmente, quem manda na região ficou sabendo que a polícia ia entrar e escondeu tudo. Claro, sim. Para a gente não ter apreensões, a gente sobrevoava com o mosquito fofoqueiro. Até anteontem, via bandido armado com um fuzil nas dependências do hospital, no ponto final das vans. Bandido com um fuzil, lata de goiabada, uma loucura completa. Não pegaram ninguém, mas tá tudo certo. A polícia está lá. Isso é importante. Sem barricadas, sem confusão e a vida voltando ao normal. Isso é importante. Espero que a polícia não saia. Olha, o Rael Policarpo está me chamando. Tem mais informações sobre a expansão do domínio do tráfico de drogas desde a DPF 635. É um partido político. E já me perguntaram, Tino, por que você não fala do partido político? Porque eu não quero politizar o tema. Lamentavelmente, a segurança pública é ligada à política. É uma pena que não há independência. Então você tem escolhas políticas para cargos extremamente técnicos. E isso é assim no Brasil. É triste, mas é assim. Então não quero politizar. Um partido político foi lá no Supremo Tribunal Federal e pediu a proibição das operações policiais em áreas dominadas por criminosos. Qual o resultado disso? Os policiais avisaram no passado que nós iríamos colher o que estávamos plantando. Agora, o CNJ fez um relatório e mandou para o STF mostrando qual foi o resultado disso. Hoje, vivemos o pior momento do estado do Rio de Janeiro na segurança pública. Ninguém faz nada, não há respaldo político nem jurídico. O Rael Policarpo está ao lado do doutor Antônio Ricardo, que vai conversar com a gente sobre isso também. Razinho. É verdade, Tino. Eu estava batendo um papo aqui com o delegado Antônio Ricardo antes de você chamar a gente. Aliás, falar sobre a DPF 635 e as consequências dela para o estado do Rio de Janeiro, daria para a gente fazer um programa inteiro aí, 3 horas e meia de balanço geral, e talvez a gente teria a segunda temporada, porque afinal de contas são muitos desdobramentos negativos por causa do DPF, e como você mesmo disse, Tino, os policiais já tinham alertado. Delegado, primeiramente, muito obrigado por participar ao vivo do Balanço Geral, boa tarde para o senhor. A gente conversava agora sobre essa questão da DPF. Teve ali um objetivo, né? A gente não pode nem criticar o objetivo, que até então o objetivo inicial era de salvar vidas, né? Era de preservar as pessoas que estavam dentro de casa, nas comunidades, naquele momento de pandemia. Mas faltou analisar o projeto como um todo para entender, ou até mesmo conversar com pessoas de segurança pública aqui do Rio de Janeiro, que pudessem esclarecer que, olha, realmente, vocês têm esse objetivo, mas pode acontecer algo errado? Boa tarde, Tino, boa tarde a todos que nos assistem. Realmente, essa decisão foi uma decisão de gabinete que foge completamente da realidade do Rio de Janeiro. A realidade do Rio de Janeiro é uma realidade que a segurança pública está precisando muito de um incentivo, e os policiais que estão na linha de frente, eles, no começo dessa decisão judicial, eles ficaram muito inseguros em tomar qualquer tipo de decisão, até mesmo porque essa questão da excepcionalidade é uma questão que é extremamente subjetiva. Então a Polícia Civil, em cima dessa decisão, ela acabou interpretando essa excepcionalidade em cima do cumprimento da lei, que eu acho que é o que nós temos que fazer. Não só a Constituição Federal, como o Código Penal e o Código de Processo Penal, eles devem ser cumpridos, até mesmo porque nós não podemos ter locais no nosso estado, no Rio de Janeiro, em que a criminalidade domine aquelas pessoas que vivem ali sob o jugo do crime organizado. Então, realmente, essa decisão ela não levou em conta a realidade do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Acabou crescendo a criminalidade, as barricadas que estavam colocadas muito próximo às entradas das comunidades acabaram se expandindo, e o direito de ir e vir, que é garantido pela Constituição Federal, acabou sendo, de alguma forma, também tolhido para essa população, que agora também tem que se deparar com esse tipo de barreiras junto às suas residências. Ou seja, a população que já tinha poucos direitos garantidos, hoje não tem nenhum.
Sem dúvidas. Então, esse direito que foi buscado junto à DPF 635, de preservar vidas, ela não levou em consideração que esse tipo de criminalidade ele se expandiu cada vez mais. Então, nós temos agora pelo menos 3 facções de tráfico de entorpecentes disputando território no Rio de Janeiro, fora as diversas facções de narcomilícia também que estão disputando. Nós tivemos agora um episódio lamentável numa cidade do Rio de Janeiro de interior, que costumeiramente era vinculada a uma cidade muito pacata, e agora tem 3 facções de narcomilícia disputando aquela região. Então, realmente, essa decisão ela prejudicou muito a segurança pública. Ano passado, nós tivemos um recorde na apreensão de fuzis, que são armas de guerra utilizadas aí nas guerras que a gente vê na TV mundo afora. E esse ano, 2024, muito provavelmente nós teremos um recorde também na apreensão desse tipo de armamento. Então, isso significa que as polícias estão trabalhando, e se não houvesse esse trabalho anterior de repressão ao crime organizado, certamente estaria muito pior. Agora, em relação a esse recorde de apreensão de armamentos, delegado, pode significar também que está entrando mais fuzil no Rio de Janeiro, né? Sem dúvidas. O crime ele não para. O crime está sempre em movimento. Então, quando há uma apreensão de armamento, aquele armamento ele tem que ser reposto. Então, nessa logística de o armamento apreendido e ser reposto ali para o grupo organizado que pratica crimes, eles também têm que fazer esse tipo de logística. Então, é importante que haja essa movimentação, essas apreensões, não só a apreensão do armamento pesado de guerra, mas também a prisão de lideranças. Ano passado nós tivemos cerca de 100 criminosos, lideranças de outros estados vinculados à maior facção aqui do Rio de Janeiro, que foram presos aqui no Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro ele não pode ser um oásis para esses criminosos. Aqui ele não pode ter um benefício legal no sentido de que ele pode vir para cá e ficar à vontade, desfrutando do Rio de Janeiro como se aqui fosse um paraíso para ele. Delegado, aproveitando que você citou criminosos de outros estados, o relatório apontou também o interesse do PCC, até mesmo nessa disputa por território, né? Porque as facções se enfraquecendo com a disputa, o PCC de forma organizada pode se beneficiar com isso. E esse relatório aponta que o PCC já está atuando ali, aqui no Rio de Janeiro, no tráfico internacional. O que a gente pode esperar dessa presença do PCC no Rio de Janeiro? Eu já ouvi falar que o PCC em São Paulo é uma facção só, não vai ter guerra, então se eles virem para cá também não vai ter guerra, mas o que esperar do PCC aqui? Essa guerra pode aumentar ainda mais? Essa facção paulista ela tem especial interesse no Rio de Janeiro por conta das fronteiras marítimas e da fronteira aeroportuária. Nós temos conexão com o mundo inteiro. Então nós sabemos que agora eles estão utilizando os navios que partem para a Europa e outros destinos do mundo e colocando o entorpecente no fundo dos cascos para remessa desse tipo de droga. Então, realmente, essa questão da facção paulista está atuando no Rio de Janeiro é uma questão extremamente preocupante. Nós sabemos que esses grupos criminosos estão já atuando fora das fronteiras do Brasil, especialmente no Paraguai. E se acontecer um tipo de ligação mais forte entre esses grupos criminosos, certamente isso pode refletir no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Agora, delegado, o que a população em casa quer saber, que está todo mundo assustado, com medo da violência, sem saber se ela vai aumentar, se vai ter um projeto político eficiente para tentar frear nesse momento, que a gente sabe que a gente não vai resolver da noite para o dia, mas o que fazer nesse momento para trazer um pouco mais de tranquilidade para a população? Segurança pública ela não tem uma fórmula mágica, não tem uma fórmula matemática que você coloca ali os números e chega a uma conclusão. Mas desarmar os criminosos, prender as lideranças, engessar financeiramente esses grupos criminosos são os passos que podem melhorar a situação da segurança pública no Rio de Janeiro. Evidentemente que também precisamos investir em tecnologia, no profissional da segurança pública e nas fronteiras, porque nós sabemos que o Rio de Janeiro não produz cocaína, não produz maconha, muito menos arma de fogo. Então, evitar que esse armamento chegue no Rio de Janeiro, porque a arma de fogo é que realmente gera a insegurança para a sociedade. Esse tipo de armamento no Rio de Janeiro, ele vem causando um pânico terrível. Então, um disparo de arma de fogo que é efetuado numa comunidade, ele tem um alcance de até 2 quilômetros. Então, uma pessoa que está lá longe, que acaba sendo atingida
por esse disparo irresponsável dos criminosos, eles acabam causando um terror muito grande na sociedade. Então, não temos como criar uma fórmula mágica para a segurança pública, mas esses fatores realmente podem ajudar bastante aí para a sociedade ficar em paz. Delegado Antônio Ricardo, muito obrigado pela entrevista. É isso, Tino. A polícia sabe o que fazer, sabe como fazer, basta agora que deixem a polícia trabalhar, né, Tino? É verdade, tem que ter respaldo político e jurídico, o que não me parece que temos e que tenhamos. Muito obrigado e que vamos ter. Não. A população tem que pedir segurança, a população tem que pressionar, porque do jeito que está, gente, é o pior momento da história do Rio de Janeiro. É algo impressionante. Os bandidos estão muito à vontade, estão completamente em casa, é tudo deles. Ó, a população e os policiais estão abandonados nessa guerra urbana. Então, e aí? Quem é que vai fazer alguma coisa? Agora tem um relatório, tem números, tem estudo apontando que o tráfico só cresceu. Para quem defende traficante, para quem embarca em narrativa de traficante, para quem defende o crime, isso não é notícia. Mas estamos aqui para mostrar tudo, absolutamente tudo. Tem problema na milícia, vamos mostrar, os milicianos estão dominando, vamos mostrar, os milicianos cobram internet, vamos falar, guerra entre milicianos, matam, assassinam, vamos mostrar. Só que tem que mostrar também quando os traficantes fazem. Que justiça seletiva é essa? E aí, enquanto parte protege o tráfico cresce. Essas narrativas aí estão fazendo o tráfico crescer absurdamente, de maneira avassaladora. Inclusive na região oeste, na zona oeste. É claro que já foi anunciado, tem mais de um ano, os bandidos querem formar o CPX de Jacarepaguá. É isso aí. É o CPX de Jacarepaguá. O Comando Vermelho quer fazer o CPX de Jacarepaguá. Vão conseguir. Se nada mudar, vão conseguir. Os policiais estão acuados. O pessoal aí tem que fazer alguma coisa. Porque nós estamos no meio do tiroteio. Os membros do judiciário, os nossos políticos andam com escolta, carros blindados, pagos por nós. Todos eles andam com a boa vida que têm, financiada pela população com os seus impostos. Precisam